Olá, meu amigo, minha amiga, nós aqui de novo. Meu nome é Valmir Cardarelli, para quem não me conhece, sou diretor, professor aqui da Academia Escola de Filosofia Livre. Quem quiser conhecer um pouco mais da Academia, tem aí um texto abaixo do vídeo que você pode explorar, mas a priori somos uma instituição filosófica sem finalidade lucrativa que promove cultura e promove a educação através da filosofia. Só para que não esqueçam, se puderem dar o seu like, indicar aos amigos, se inscrever no canal, façam, porque isso vai colaborar muito com a gente no sentido de propagarmos a filosofia, propagarmos bons valores para a humanidade, no momento que estamos precisando muito de bons valores e referências elevadas sobre temas importantes da vida, e não somente ficarmos na superficialidade das coisas e nos perdermos com relação a isso. Eu digo isso pelo seguinte, porque percebo que nos meus estudos filosóficos e psicanálise, no meu convívio com as pessoas, eu percebo que um dos grandes problemas do mundo é que nós perdemos as referências das coisas. E quando nós perdemos a referência das coisas, fica bem complicado, porque não sabemos se algo é bom, se é ruim, se é útil, se é inútil, nós perdemos. Então daí que a importância da filosofia clássica vir e resgatar aí esses valores e a atualidade. Ok, bem, e hoje eu escolhi um tema que eu acho que vai poder contribuir bastante aí com essa reestruturação interna de cada um, ou pelo menos ampliar talvez aí a visão de mundo que a gente que hoje nós temos e que não deve permanecer restrita às crenças sociais, às crenças coletivas que nós recebemos desde a infância. Muito pelo contrário, a filosofia ela tem esse poder de abrir nossa consciência, nos abrir para o que é novo, e sempre que nós temos contato com o novo e de uma forma consciente, isso de alguma forma nos transforma. Então o tema que eu escolhi hoje é o sol, ou o que nós podemos aprender com o sol. É isso mesmo que você imaginou, o sol. E o que a filosofia tem a ver com o sol? Nossa, eu diria para você que a filosofia sempre fez referência ao sol. E todo o ideal que houve na humanidade também fez referência ao sol. E não é diferente hoje. Na filosofia clássica, nós temos o sol como uma referência superior. Você vai entender o porquê isso. Nas civilizações antigas, vale a pena nós lembrarmos que o sol sempre esteve em destaque. Então eu vou fazer aqui alguns apanhados filosóficos e alguns vertendo a religião que viam o sol como uma referência superior e inclusive até como um Deus. Não exatamente o Deus supremo, a grande consciência criadora que está por trás de todo o universo ou dos universos, mas um Deus na referência antiga, tanto dos gregos, romanos, os maias, os astecas, ou até falando também das civilizações orientais. Para eles havia um panteão. E quando eles falavam de Deus, não é exatamente essa mesma figura que nós temos hoje na religião, que é o Deus único. Não, para eles haviam diversos deuses. O sol era um destes deuses. Então imagina que eles chamavam de Deus tudo aquilo que era uma referência superior, inexplicável, e que de alguma maneira
refletia sim os valores e a força deste grande Deus maior que está por trás de todas as coisas, que é inominável. Então esses deuses eram nomináveis, tanto é que davam nomes, nomes específicos e alguns subnomes também, como eu vou explicar aqui no Egito que acontecia isso. Só lembrando, os gregos, para quem depois quiser dar uma pesquisada um pouco maior, mais aprofundada, pesquisar um pouquinho mais, os gregos chamavam de hélio. Existe até hoje o gás hélio, que é um elemento também, acaba sendo um elemento químico, e o hélio para eles era a divindade solar, que depois foi abstraído pelos romanos, quando da expansão do Império Romano, chegaram à Grécia, e simplesmente renominaram o deus Hélio, o chamando então de Apolo, deus Apolo. Então Apolo seria a representação da divindade solar para os romanos, assim como era Hélio. Então, a partir daí, havia muitos rituais, muitas cerimônias voltadas para o deus Apolo. E dentro de uma hierarquia de deuses, alguns deuses, ou vamos chamar assim de deuses de segundo, terceiro escalão, vinham de uma descendência do deus Apolo, como era, por exemplo, o Esculápio, que eu gravei inclusive uma aula recentemente sobre a questão da saúde. Eu falei muito sobre o Esculápio, suas filhas, a Ígia ou Igéia, a Paracéia, etc. Então vale a pena você resgatar outro vídeo. Ou seja, só de uma maneira geral, só para nós entendermos que as civilizações, elas consideravam sim o Sol como um Deus. Mas antes de falar inclusive do Egito, eu sei que existem muitas críticas com relação a isso. Muitas pessoas falsas religiosas dizem: nossa, mas que absurdo uma civilização achar que o Sol era Deus. É porque a ciência na época não tinha todo esse conhecimento, todo esse aparato de equipamentos e todo esse aparato de conhecimento científico. Então eles, por não saberem explicar, eles consideravam que o Sol era uma divindade, era um Deus. Olha, eu quero que depois você faça a sua conclusão, logicamente, é você que vai fazer a sua conclusão ao final, e depois talvez de algumas pesquisas que você possa fazer junto a livros, ou mesmo na própria internet. Eu coloco a seguinte dúvida, a seguinte questão: será que hoje, com todo esse conhecimento científico que nós temos, muitas pessoas olham para o Sol e simplesmente consideram ali que é uma bola de fogo, ou então um astro, ali uma estrela de quinta grandeza, que simplesmente, através de reações atômicas, ela produz esse calor, produz essa luz, produz ali um fogo. Ou seja, por si só ela produziria isso, e sem uma explicação maior. Ou seja, uma visão muito materialista. Então, o que eu estou colocando aqui é o seguinte: será que hoje a nossa visão, na verdade, é que está desconectada da realidade, ou desconectada dessa grande consciência superior, que realmente chama de Deus único e onipresente, onipotente? Ou era a civilização, as civilizações antigas, ou a civilização romana, ou a civilização grega ou egípcia, que na verdade, por estarem um pouco mais conectados no seu berço, eles viam Deus em todas as coisas, e exatamente por esse motivo viam no Sol uma expressão divina, e por isso que o chamavam de Deus, e faziam cerimônias, inclusive ritualísticas, voltadas para o Deus Sol, para o Deus Apolo, para o Deus Hélio, ou Amun-Ra, que eu vou falar já. Então eu coloco esse questionamento para se pensar. Talvez a nossa visão hoje, sim, que está totalmente distorcida
do que de fato seria a realidade, do que de fato seria a expressão do Sol. Então, nesse bate-papo, a gente vai poder explorar algumas coisas que com certeza vão somar aí, contribuir para que você consiga formular então a sua própria convicção. E isso é filosofia, né? Porque a filosofia, ela nos permite ter contato com esses conhecimentos de uma forma aberta, sem crenças, sem fanatismos, sem nada disso. E aí então a gente pode de fato criar o nosso próprio pensamento, a nossa visão, trabalhar uma visão pessoal sobre o que de fato são as coisas. E talvez essa crença de que o Sol seja simplesmente ali uma bola de fogo, uma bola de reações químicas, reações atômicas, ela seja muito incompleta, seja muito rasa, né? muito frágil com relação ao que de fato o Sol representa. Tá? Então, só para completar, eu acho muito importante, eu poderia citar diversas civilizações que tinham o Sol como uma referência divina, diversas, como por exemplo os pré-colombianos. Eu me recordo que em visita aqui em Machu Picchu, aqui no Peru, onde ali tem aqui no berço da civilização Inca, eu fui levado, nesse trajeto todo, eu fui levado ali um espaço, que ali tinha diversas montanhas, e me mostraram que ali eram feitas as cerimônias do Sol. Os Incas, logo cedo, se reuniam atrás de uma montanha, olhavam para o leste, onde estava essa montanha, e ali eles aguardavam o aparecimento do Sol, o nascimento do Sol. E aproveitavam este momento para fazer uma cerimônia de agradecimento. Olha que eu fiquei tão emocionado quando eu vi isso, né? Porque eles aproveitavam esse momento para fazer uma cerimônia de agradecimento e início, como se consagrassem então a vida. Eles consagravam ali todo aquele espaço que era Inca, toda a floresta, tudo que tinha, as pessoas, os animais, os rios. Eles agradeciam uma grande oportunidade que ali acontecia, porque diziam eles que o grande Deus aparecia num sinal de manutenção da vida, e um sinal de que eles ainda confiavam no povo Inca, para que ele pudesse então dar sequência à sua existência, fazendo o que deveria ser feito. É emocionante isso, né? Estive nesse lugar, tive essa felicidade de estar nesse local, como também me recordo do povo Maia, ali no sul do México, em Cancún, também ali, eles estavam ali, o povo Maia, e ali tinha também um templo onde, pela matemática, pela geografia sagrada, que eles muito conheciam, e a arquitetura que eles adequavam a essa questão cósmica, eles fizeram uma das obras, e uma dessas obras havia um templo onde havia um círculo nesse templo, ali como se fosse um altar, que em um determinado momento, dentro de um calendário, o Sol aparecia ali, e ali então nesse momento, que eles consideravam também um momento sagrado, um momento único, eles faziam ali uma cerimônia com o mesmo intuito dos Incas, de agradecer aquele ciclo que ali se iniciava, que se encerrava e se iniciava ao mesmo tempo, onde o Sol ele iluminava dentro, né, ali dentro todo o interior do templo, e as pessoas ali faziam consagrações. Ou seja, consagração significa unir-se ao sagrado. Então, através desse simbolismo solar, eles se uniam se uniam ao sagrado, se uniam com todos os aspectos da vida, consagrando as pessoas e consagrando sua própria existência. Isso eu vi, tive a felicidade também de ver, recomendo, né, para todos aqueles que
que tem uma cruzada, há um local muito bom para se visitar, com certeza, ali. Como também os astecas também faziam, ali na cidade do México, que era a base dos astecas, também haviam todo esse simbolismo. Mas o mais, eu diria que o mais emocionante para mim, assim, em termos de veneração ao sol e consciência do que seria esse ser solar, é o povo egito. No Egito existia um deus também chamado Amun-Ra. Amun-Ra era o sol alado, e eles consideravam, na verdade, aí dois aspectos dessa divindade: o Ra, propriamente dito, que era o aspecto físico do sol, né, o Ra, e o Amun. Então eles uniram o Amun-Ra. O Amun, como divindade solar, representaria o espírito solar, ou seja, tudo aquilo, toda a essência divina por trás do sol físico. Então chamavam Amon-Ra, por isso o sol alado, e ali tinham duas serpentes em volta do sol. Esse é um simbolismo. Alguém pode procurar essa figura aí na internet, você vai encontrar, vai perceber que é um sol alado com duas figuras de serpente, que significa a sabedoria. A serpente, nesse caso, o simbolismo dela é a sabedoria. Então imagina isso, ou seja, eles estavam, na verdade, contemplando uma grande consciência desse ser, desse Deus, que eles consideravam um Deus também, dentro no mesmo diapasão dos gregos e dos romanos e dos pré-colombianos, consideravam também uma divindade, e, sobretudo, eles davam uma ênfase ao espírito solar, ou seja, eles diziam que o sol não era simplesmente aquilo que estava manifestado, mas era um Deus, ou seja, ali habitava um espírito que é o Amun. Então você tem o Amun-Ra. Tão importante que é o sol também para civilizações, que certamente aí o ouvinte vai se lembrar rapidamente do simbolismo do sol ser usado em muitas bandeiras em diversos países. Assim, rapidamente já me vem à mente o Japão, que é uma bandeira branca com um sol no meio, simplesmente isso. Argentina, há diversos países, inclusive aqui na academia, eu fiz questão, quando da fundação da escola, de colocar um sol, meio sol, aparecendo na nossa bandeira, de fundo, com uma parte oculta e meia parte visível, exatamente como se fosse parafraseando, né, ou tentando trazer a ideia do Egito, do Amun-Ra, onde o Amun você não conseguia enxergar, mas o Ra você enxergava. No entanto, para aquelas pessoas mais sensíveis, para aquelas pessoas mais espiritualizadas, com uma consciência mais elevada, com certeza, ao olhar para o sol ou para qualquer outra coisa, com certeza vai ver Deus nela. Como estamos falando especificamente do sol hoje, né? Então vamos limitar aqui nossa conversa ao sol. Tá ok? Então, com certeza aí, você que está me ouvindo, logicamente com certeza já deve ter buscado nos seus arquivos de memória muitas bandeiras, muitas referências ao sol, e inclusive eu faço mais uma. Se você for analisar com mais propriedade as religiões, você vai encontrar que a grande maioria das religiões e dos nossos calendários são todos baseados no sol. Então, por exemplo, nós temos na religião do hinduísmo, né, nós temos Krishna, por exemplo, que estaria dentro de uma referência atrelado a Apolo, ali dos romanos, ou Hélio dos gregos. Esse seria um deus equivalente. Nós temos, por exemplo, também o próprio cristianismo. No próprio cristianismo, nós temos a referência do sol. E aí eu vou fazer
um exemplo, né? Vou dar um exemplo para você tentar, então, se lembrar do Santíssimo. Porque, não obstante possa haver uma negação dos cristãos em se negarem que o cristianismo é, sim, uma religião solar, muito embora possa haver essa resistência, eu convido você, leitor, a fazer outras pesquisas sobre isso, e pesquisar aí na história, o mitraísmo, o pequeno Mitra. Mitra era uma divindade solar também. O mitraísmo foi uma religião bem antes de Cristo, e onde havia o simbolismo de um touro também, o touro que significava, simbolizava nossa personalidade. Então, dentro do mitraísmo, nós tínhamos o deus Mitra, que seria o menino Mitra, como se fosse assim, uma referência, vamos dizer assim, ao menino Jesus, que veio bem depois, mas o menino Jesus seria, na verdade, uma cópia de um mito, já do mitraísmo. Olha que o mitraísmo tem com certeza uns 5.000 anos, mais ou menos. Então, o Mitra seria o representante do Sol, né? O Sol é a descida de um princípio solar. E daí então que a religião do mitraísmo era uma religião toda solar. A própria religião dos gregos, a própria religião dos romanos também era solar, e o cristianismo não deixa de ser. Eu estava falando sobre o Santíssimo, então, se você já frequentou alguma missa, um cerimonial cristão, onde você viu em um determinado momento, ali depois da consagração, o padre muitas vezes passa com o Santíssimo. O Santíssimo, de uma maneira geral, ele é representado por um círculo no meio, não é? E aqui ele tem uma cruz, mais ou menos isso, né? Não sou muito bom de desenho. Mais ou menos isso, né? E aqui tem um centro, e aqui tem uma base, né? Isso é mais ou menos a figura do Santíssimo. Então, se você observar, né? Se você tirar aqui a cruz, você vai ter exatamente o Sol com seus raios, tá certo? Ou seja, sim, o cristianismo é uma religião solar. Então, o que significa isso? Que o Sol, ele é um centro de referência. Mesmo que inconsciente, ele é um centro de referência. E esse é um dos motivos pelo qual os antigos viam o Sol como sim uma divindade. No entanto, dentro da filosofia, é o que nós podemos aprender com o Sol, dentro das nossas observações. Dizia Sócrates, aí 400, 500 anos antes de Cristo, da Grécia, Sócrates dizia que para o homem bastava analisar a natureza para aprender. Então ele falava que os livros, esses livros que nós tanto escrevemos, lemos, não eram de fato necessários, desde que a pessoa tivesse a consciência de, observando mais atentamente, com mais atenção a natureza, ela pudesse, então, abstrair dali o conhecimento e lições e pudesse aplicar na vida dela. Porque Sócrates afirmava que toda a inteligência e toda a sabedoria, ela é ativa da natureza. Ela não é oculta, ela é oculta simplesmente para as pessoas que não estão com a consciência desperta. Agora, para as pessoas que despertam essa consciência, ela pode aprender muito, por exemplo, com um cãozinho, ela aprende muito com uma criança, ela aprende muito com um amigo, ela aprende com a natureza, com os animais, com a floresta, com um pássaro. Ela aprende muito. Por quê? Porque ela desperta, ela faz uma conexão com a natureza. Então era isso que Sócrates falava. Aliás, dizem até que Sócrates era analfabeto e, na verdade, não se tem conhecimento
de nenhum livro escrito por Sócrates. As referências que nós temos de Sócrates foram escritas nas obras de Platão, onde ele coloca ali a figura de Sócrates. No entanto, aquilo era mais eu diria assim, uma referência maior para o seu grande mestre, né? uma dedicatória para o grande mestre, do que efetivamente tenha sido Sócrates que tenha escrito, porque não, que foi Platão, né? E pela história que nós conhecemos, pelas pesquisas históricas, Sócrates não escreveu nada, e ele afirmava isso, que não precisava, porque bastava as pessoas olharem e analisarem a natureza, inclusive analisar o homem. E aí já está um grande ensinamento, porque o que nos falta muito, o que eu sinto nisso, é uma autoanálise. As pessoas não têm tempo, e elas não têm tempo e não têm coragem de se autoanalisarem, porque tem medo exatamente do que vão ver. Tá? Daí que nós fugimos muito da nossa própria visão, da nossa real visão. Mas vamos lá, vamos seguir. Então, o que o Sol poderia, o que nós poderíamos tirar de ensinamento observando com mais acuidade o Sol? Olha, o Sol, com certeza, ele é generoso. O Sol é generoso, com certeza, né? Agora, o que precisa é nós entendermos o que seja de fato a generosidade, porque muitas vezes nós distorcemos o que é ser generoso. Ou seja, muitas vezes achamos que nós estamos sendo generosos, que nós somos figuras generosas, no entanto, no fundo não somos, né? Aqui na minha experiência, eu tenho muito contato aqui com pessoas aqui na escola, pessoas fora da escola, nesses meus estudos de décadas, muito tempo de estudo. Eu tenho conhecido muitas pessoas que se dizem generosas e, olha, 5 minutos com ela já se entrega, porque não é generosidade, e ela não percebe isso. Então, tá aí, se nós aprendermos pelo menos isso com o Sol, já vai ser bastante, vai ter valido a pena já a gente ter, né, gasto aí nosso tempo e a nossa energia. Então vamos entender o que é generosidade. No conceito comum e desvirtuado do que seja generosidade, nós achamos que ser generoso é simplesmente atender os pedidos das pessoas. Olha que pessoa generosa, né? Ela doa as coisas porque ela está atendendo o pedido das pessoas. Muito cuidado com isso, eu tenho falado sobre isso bastante aqui na escola, algumas aulas, videoaulas também. Eu até recebi algumas perguntas. Teve um aluno, o Edson, ele me mandou aqui uma pergunta no e-mail. Valmir, ele perguntou assim, foi muito inteligente a pergunta dele, muito bacana. Ele fez a seguinte pergunta, que eu acho que muitas pessoas com certeza estão com essa dúvida, com essa indagação aí, não tem para quem perguntar. A pergunta foi a seguinte, ele disse: olha, Valmir, tudo bem, eu até entendo que boa parte da humanidade tem desvirtuado o conceito do que seja generosidade ou a verdadeira caridade. Mas a pergunta que eu faço, não seria pior se não houvesse essa falsa generosidade? A pergunta é capciosa, uma pergunta muito boa, né? Pergunta excelente. Talvez você queira responder isso, né? Eu respondi da seguinte forma, na verdade eu até voltei de certa maneira a pergunta para ele, dizendo o seguinte, que a falsa generosidade, o nome disso é falso, isso é falso é uma mentira, né? É a pseudo-caridade, tudo aquilo que é pseudo, né? Dentro do prefixo grego, aquilo que é pseudo, ele é falso, ele mostra uma coisa, mas na raiz ele é outra. Então, certamente você deve ter aí pessoas que te cercam. Eu vou fazer uma pergunta agora. Você deve ter pessoas aí que te cercam que são falsas.
que são falsos com você. Daí isso tem, né, de sobra. Eu faço a seguinte pergunta: isso é bom? Ou você preferia que elas fossem verdadeiras com você? O que é mais perigoso? O inimigo declarado ou o inimigo não declarado e que se declara como amigo? Essa é a pergunta que eu faço, né? Volto à pergunta. Ou, né, o exemplo que eu dei para ele, a pergunta que eu fiz para ele foi o seguinte: se você vai ao médico e o médico ele constata que você tem uma doença ali séria, mas ele não te conta, ou dá um exame que apresenta um resultado falso, por exemplo, que não acusa a verdadeira causa da sua moléstia, e simplesmente você vai para casa com um analgésico e talvez um antifebril. Eu faço a pergunta: o que você acha que é pior? A falsidade ou a realidade? Ou se a verdade fosse exposta, descoberta através de um exame que não desse um falso positivo ou um falso negativo, e o médico mais consciente, que pudesse de alguma maneira de esclarecer e de demonstrar aquilo que poderia ser feito, trabalhando-se a causa do problema e não simplesmente o efeito da febre e o efeito da dor, o que seria melhor? O que você preferiria? Essa que eu volto à pergunta. Se você me responder que preferiria que o médico fosse sincero, que o exame acusasse o resultado correto, para então você ter tempo de trabalhar a causa e não permitir que aquela doença progredisse e ficasse, logicamente, de uma maneira talvez incurável mais tarde, o que você preferia? Que o seu amigo, o seu inimigo fosse declarado: olha, Valmir, eu não gosto de você, não confie em mim, porque eu não presto, pronto, né? Ou você preferia aquele, eles falam, o cordeiro, o novo império de cordeiro, né? Então ele se apresenta como um cordeiro. Eu acho que é isso, é o novo império de cordeiro. Ele se apresenta como um cordeiro, mas na verdade ele é um lobo. O que você preferiria? Então, observe. Quando a gente começa a entender sobre generosidade, sobre caridade, olha para o sol. O sol, ele não atende pedidos. O sol não atende pedidos. Não obstante, a gente todo momento, eu vou ter uma festa nesse final de semana, por favor, sol, não me deixe na mão, né? Eu vou ter meu aniversário, eu não consegui alugar um salão fechado, vai ser a céu aberto, vai ser na minha chácara no casamento. Sol, não me deixe na mão, por favor. Na praia. Eu estou me lembrando do exemplo da praia. Praia. Eu vou à praia agora no domingo. Puxa vida, o sol poderia colaborar comigo, né? E fazer um sol. Não. O sol, não, por ser generoso, ele não atende pedidos. Então, falando da persistência, ainda, né? Persistência, nós confundimos muito com teimosia. Persistência é isso. É você, apesar de cair, apesar de errar, apesar de todos estarem contra você, você com uma visão clara, uma visão nítida daquilo que efetivamente é moral, daquilo que efetivamente você vai contribuir com o mundo, você continuar fazendo aquilo com os valores corretos. Isso é persistência. Persistência significa não você ser rígido, porque o sol não é rígido. Pelo contrário, o sol é firme, mas não é rígido. Já explico sobre firmeza, que também é um conceito maravilhoso. Então, ser persistente é sobretudo estar conectado com o espírito das coisas. E daí que entra a fé, que entra a conexão que nós precisamos ter com valores elevados. Da importância, gente, no mundo de nós termos referências superiores, referências morais, éticas, de nós olharmos para cima. As religiões, elas têm os seus seres de referência. Antigamente nós tínhamos os semideuses,
nós tínhamos os heróis, e hoje nós temos os santos, por exemplo, dentro da religião cristã, nós temos os santos, a vida do santo. Então, a vida do santo serviria para isso, não para a gente ficar pedindo coisas, mas para nós nos referenciarmos, buscarmos ali o elemento de exemplo, para que a gente possa então persistir na nossa evolução. Então há um ditado chinês que diz o seguinte: se você cair 7 vezes, levante-se 8. E hoje, até no meio das organizações, se dá muito valor, por exemplo, para aquele CEO, para aquele gerente, para aquele presidente que já faliu empresas, que já passou por essa experiência e está persistindo ali no trabalho evolutivo. Essas pessoas são muito importantes, porque não obstante elas terem caído, elas terem apanhado da vida, agora elas estão mais experientes e elas se levantaram, se reergueram e agora elas estão prosseguindo. Isso é persistência. Então não confundir, por favor, com a teimosia, onde você simplesmente como teimoso é um vício, onde você quer fazer as mesmas coisas de uma maneira igual e querer um resultado diferente. Isso é loucura. Segundo Albert Einstein tinha uma definição de loucura. Perguntaram para ele o que é loucura e ele disse isso: quando as pessoas fazem as mesmas coisas e elas querem resultados diferentes, não vai acontecer. Isso é loucura. Muito bem, eu falei que ia falar sobre a firmeza. Está aqui a minha relaçãozinha, minha colinha que eu faço aqui está atrás de mim. Não se preocupe em ler isso. Algumas pessoas falam: mas eu não consigo ler a lousa. Não se preocupa não, o que for para ler eu faço maior. Firmeza, gente. O que é firmeza? Nós confundimos firmeza com rigidez. Não. O sol não é rígido, o sol é firme, porque ele tem a missão, ele cumpre a missão, ele sabe o que ele está fazendo. Rigidez é o prenúncio da morte. Rigidez é próprio do fanático. Um fanático é rígido. Por quê? Porque como ele age através das crenças, ele tem uma crença, e ali ele não muda, ele é rígido, ele não aceita nada diferente. Aliás, o próprio preconceito está ligado à rigidez da mente. Nós não aceitamos, por exemplo, que uma pessoa diferente, uma pessoa penteie o cabelo diferente, que ela tenha um referencial diferente do que a moda, até a pele, a cor de pele é diferente, o racismo. Nós muitas vezes trabalhamos isso porque pode ter certeza que a rigidez dentro de você, a rigidez de não aceitar o que é diferente, não aceitar uma pessoa que não seja igual a você. Isso é desamor, isso é rigidez, isso é prenúncio da morte. Essas pessoas com certeza estão doentes, na verdade, isso é uma patologia. Isso é uma patologia. A rigidez é uma patologia. E muitas vezes, gente, nós somos rígidos nos nossos filhos, nós somos rígidos nos nossos trabalhos, nós somos rígidos com relação à vida. Isso é uma deformação da personalidade. Dentro do conceito da psicanálise, nós chamamos isso de cristalização da personalidade. Então a pessoa se cristaliza. Então quando você tem uma cristalização, aquilo endurece. Uma fruta cristalizada, por exemplo, uma laranja cristalizada, ela endurece. Então é isso, esse sentido dentro do emprego da palavra. A pessoa cristalizou. Então eu vejo aqui na escola, muitas pessoas que aparecem aqui, elas estão cristalizadas, fanatizadas pelas crenças. Então eu percebo assim que elas não aceitam nada que é diferente. Elas saem correndo aqui da filosofia, estão correndo, devem estar correndo até hoje, fogem de tudo aquilo que possa apresentar uma ideia diferente ou algo, um conceito diferente daquilo que ela considera, que ela já fechou dentro de uma caixa, de um quadradinho. Ela já fechou que aquilo é o certo, que aquilo é verdadeiro, e o resto é falso, e o resto não tem valor. Tá ok? Muito bem. Então, ser firme não é, eu disse que ser firme não é ser rígido e muito menos prepotente. Observe que eu tenho visto também algumas pessoas que elas confundem a prepotência
que a prepotência esconde uma grande fragilidade, pode ter certeza que as pessoas arrogantes e prepotentes são muito, muito fracas. E elas confundem. Enquanto que as pessoas são firmes assim, se eu sei, eu tenho um conceito daquilo que é moral, porque eu estou com uma referência moral elevada, eu não desvio daquele caminho, muito embora eu seja flexível. Então eu posso ser flexível, mas nunca rígido. Tá? Bem, sobre o Sol, eu vou falar de 3 energias que são emanadas do Sol. Luz, ela se estratifica em diversas frequências de luz. Então aí você vai criando o raio laser, essa luz que nós conhecemos, o raio infravermelho, o raio gama, vai depender. Então, ele vai se estratificando, ele vai se subdividindo de acordo com a frequência. Nós temos uma outra fonte, que é o prana, no Sol, isso é produzido no Sol. O prana é a energia vital, como eu disse agora há pouco. O Sol nos dá vida através do prana. Então a energia Ti, conhecida no Oriente, o Ki, também conhecida no Oriente, é produzida do Sol. E essa energia Ki, que com certeza cabe uma aula só sobre isso, mas assim, en passant, é a energia que dá vitalidade não somente para o físico, como para o mental, como para o emocional também. Tá? Cabe aí estudo mais aprofundado, estou sendo bastante aqui superficial, né? Mas só para sabermos assim, por que o Sol de fato ele era considerado um Deus, e o que o Sol tem a ver com a manutenção, com a produção, ou com tudo isso que nós temos hoje, que nós chamamos de vida, né? Como ele oportuniza as pessoas. Bem, a compaixão também é uma outra grande virtude que o Sol nos apresenta, porque a compaixão é o amor ativo. Isso eu só vou fazer um link ali com a generosidade, porque a compaixão está nesse mesmo diapasão, né? A compaixão é o amor ativo. Por favor, não confunda compaixão com penitência. Por quê? Muitas vezes a gente acha que estamos sendo amorosos conosco mesmo, compassivos, né? A compaixão ela começa com você mesmo. Quando nós somos penitentes, ou seja, quando nós cumprimos alguma penitência, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com outra, eu diria até que são coisas exatamente contrárias. E por que eu estou falando isso? Porque eu vejo muitas religiões, eles confundem a penitência e o vitimismo com compaixão, com amor superior. Compaixão é o grande amor ágape. A compaixão é de fato um estágio muito elevado no desenvolvimento da espiritualidade. Você ter uma verdadeira compaixão com o outro. Dentro da compaixão nós podemos incluir a empatia, que é a nossa capacidade de nos colocarmos no lugar do outro e nos sensibilizarmos com relação à situação do outro, e aí então agirmos por compaixão, agirmos com inteligência, e agora estou fazendo um link com a generosidade, né? Com inteligência, não somente dando o arroz e feijão, mas como gerando também a oportunidade para que essa pessoa se resgate dessa condição inferior que ela se encontra. Isso é verdadeira compaixão, né? Isso nós encontramos no Sol, como eu disse, eu fiz um link aqui com generosidade e caridade, que tem tudo a ver com compaixão, ok? Muito bem, eu creio que é isso, né? Eu creio que é isso. Então, para a gente poder fechar aqui a nossa videoaula de hoje, eu posso
eu posso convidá-lo a fazer um mergulho aí dentro de você. E, a partir de hoje, se isso já não acontecia com você, né, se acontecia, ótimo, mas se não acontecia, comece a olhar a natureza de uma maneira um pouco mais aberta. Comece a olhar a natureza como uma expressão da divindade. E quando eu falo natureza, gente, é tudo, é um ser humano, essa pessoa que está do seu lado, é o reino mineral, é o reino vegetal, é o reino animal, o reino nominal, o reino espiritual, que é imenso. Inclusive o Sol, você vai perceber então que o Sol e toda essa criação, ela não veio do nada, tudo tem um sentido de existência, tudo tem um porquê existir, inclusive você, né? Então aí a gente pode tentar copiar o Sol e fazer essas auto-perguntas. Ora, quem eu sou? De onde eu vim? Para onde vou? O que eu estou fazendo nesse mundo? Será que eu não vim aqui para brilhar assim como o Sol? E como que eu faço para brilhar? Tenha certeza, não é bebendo cerveja, não é assistindo televisão 24 horas por dia, não é dormindo mais do que você necessita. Pelo contrário, você vai brilhar como o Sol na medida que você conseguir se empoderar de fato. Isso é o verdadeiro empoderamento que a gente pode aprender com o Sol. Empoderar-se é ser você mesmo, é ser nós mesmos. Esse é o maior presente, é o maior legado que você pode deixar para o mundo depois que você for daqui desencarnar, deixar essa Terra, esse planeta físico. Será que você foi você mesmo? Agora, não confunda ser você mesmo com entregar-se aos anseios da personalidade, porque muitas pessoas confundem isso. Em muitas aulas a gente comenta isso, e eu percebo que as pessoas, então eu vou fazer tudo aquilo que me agrada, o que me dá prazer. Não é exatamente isso. Não é exatamente isso. Isso é o contrário. Aliás, isso a gente já faz. A sociedade como um todo já faz, né? A maioria das pessoas fica o dia inteiro no Facebook, na frente de uma televisão, vendo nada, coisas que não... Aliás, atividades que nada contribuem para a sua alma. Isso, gente, nós já fazemos, isso não precisa. O que nós precisamos é nos encontrar como pessoas, efetivamente como seres humanos, e nos questionar qual é o papel de um verdadeiro ser humano. O Sol sabe a missão dele, e nós sabemos a nossa. Onde está a nossa missão? Está nas pequenas coisas. E vou gravar uma aula para vocês, de presente, o poder das pequenas coisas. Tá bem? Ok. Então, repense sua vida em cima desses novos conceitos. Repense nesses conceitos. Pesquise um pouco mais sobre eles. É muito importante a investigação, a pesquisa. Não acreditem fielmente em tudo que vocês ouvirem, inclusive aqui em mim, estou falando. Não acreditem em tudo que vocês veem. Constituam a sua própria convicção através da pesquisa e da experiência. Experienciem essas coisas. Isso é filosofia clássica. Tá? Muito obrigado.